Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E a proposta do vídeo de hoje é um tutorial dessa maquiagem aqui, que é uma maquiagem neutra e muito versátil, que você pode usar tanto de dia quanto à noite. Isso só vai depender da sua personalidade. Aí você vai adaptando do seu jeitinho, para que a maquiagem possa ficar com a sua cara. Mas antes da gente começar esse tutorial de maquiagem, eu já queria te pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like amigo no início do vídeo e ativar o sininho para você ser notificado dos meus próximos vídeos, tá ok? Isso vai ajudar muito no crescimento do canal, gente. Então, vamos lá para esse passo a passo. Então vamos lá começar, gente. A minha pele já tá limpa e a gente sempre começa pela hidratação da pele no pré-maquiagem. Eu já vou usar esse meu hidratante da Neutrogena que eu adoro. Depois a gente já vai passar para essa bruma, que ela é fixadora e ela também é hidratante. Ela é ótima para usar antes da maquiagem. O próximo passo é hidratar a área das olheiras também, gente. É sempre importante a gente passar hidratante tanto na área das olheiras quanto na área das pálpebras, porque essas duas áreas vão receber maquiagem. Então é bom deixar sempre bem hidratado. E também já vamos hidratar a boca, porque lá no final do vídeo a gente vai usar um batom líquido e é bom que a boca esteja bem hidratada. A gente aguarda alguns minutinhos e já vai direto pro primer, que é esse produtinho que serve para fechar os poros, dar aquele efeito blur na pele e também disfarçar as linhas finas, dando um disfarce óptico que é ótimo para tirar fotos, não fica aquelas linhas marcadas no rosto. Eu vou passando com a mão mesmo, sem muita cerimônia. E depois do primer a gente já vem direto para a base. Essa base da Mary Kay, gente, é uma ótima opção para quem quer uma boa cobertura. E eu sempre gosto de aplicar todo tipo de base com pincel. Eu primeiro venho e umedeço o pincel e depois eu já coloco direto o produto no pincel e depois vou espalhando uniformemente sobre o rosto. Para a gente ter uma boa cobertura da base, é importante que a gente vá aplicando com batidinhas e depois com leves arrastadinhas, para a gente não tirar o produto do lugar, mas para que ele possa espumar e se mesclar com a pele. E não vamos esquecer de passar base no pescoço também, gente. Lembrando que a gente tem que ficar com o rosto e com o pescoço da mesma cor, nada de ficar com aquele efeito máscara. Depois da aplicação da base, eu sempre venho com uma esponjinha úmida só para dar acabamento e tirar todo o excesso de produto. Passo ela em toda a região que eu apliquei a base, rosto e pescoço. Eu utilizo esse corretivo da Vult, que é um corretivo que tem fundo meio rosado, meio pêssego, que ele serve para camuflar essas minhas olheiras que tem um tom mais amarronzado. É uma ótima dica para você que está procurando um corretivo baratinho. Eu sempre passo ele nas minhas olheiras e também para camuflar alguma manchinha que eu tenho na pele. Eu gosto de espalhar sempre com pincel de corretivo, eu coloco uma bruma ou então uma aguinha normal mesmo e já vou espalhando, porque assim eu acho que fica mais fácil do produto se mesclar com a pele. Daí a gente volta com a esponjinha para dar acabamento. Sempre dando acabamento com a esponjinha, tá, gente? Que é para não ficar nenhum acúmulo de produto. Hoje a gente vai fazer uma técnica de iluminação, utilizando um corretivo 2 ou 3 tons mais claros do que nosso tom de pele. Já dá um ótimo resultado. A gente aplica na área das olheiras, só que em pouca quantidade, gente, que depois que a gente passa dos 25, a gente já começa a ter umas linhas meio indesejáveis. Aplica também no nariz, queixo e bem no centro da testa. E dá acabamento com a esponjinha, que é para não acumular produto. E para selar todo esse corretivo claro, a gente também usa um pozinho mais claro do que o nosso tom de pele, que é para que o efeito de iluminação fique bem aparente. E esse meu pozinho da Ruby Rose Guerreiro, a gente primeiro
vai tirando toda a marcação de corretivo para que não fique nas nossas linhas. A gente pega uma esponjinha mesmo e vai colocando suavemente sobre a área das olheiras. Não pode colocar muito produto, gente, porque senão vai marcar. Então a gente vai colocando aos pouquinhos, passando em toda a área que a gente utilizou o corretivo, tá? Tanto olheira, quanto nariz, queixo e testa. E hoje nós vamos ter contorno, gente, e eu vou utilizar esse contorno da Dylos, que ele é um tom um pouco mais quente, que é pra eu ver se eu consigo dar uma bronzeada nesse meu rosto, que eu tô num tom de branco, gente, que eu tô quase transparente. E vocês sabem, né, que contorno não é uma receita de bolo. Cada formato de rosto tem o seu contorno próprio. Como o meu rosto é mais arredondado, eu inicio o contorno da raiz do meu cabelo, só que uns 2 dedos um pouco acima da minha orelha. Vou passando um pouco no queixo e na testa, que é para devolver a sombra natural do rosto. E com pouco produto a gente já consegue ver a diferença. E a gente repete a aplicação do contorno do outro lado do rosto. Vai passando esse contorno no rosto todo. Não esquece da testa e do queixo, mas é só um pouquinho, tá? Só para devolver o sombreado. Eu também gosto de fazer um pouquinho de contorno embaixo dos lábios, que é só para trazer um pouco de sombra. Ah, gente, no nariz é importante você observar o seu nariz, porque nem todo contorno é igual para o nariz também. O meu nariz ele é mais fininho para cima e ele só tem uma bolinha na ponta, então é só aí que vai meu contorno, só na parte de baixo. Depois eu esfumo o produto pelo resto do nariz. E vamos de blush. Gente, só tomando cuidado com esses blushes da Gucci, que eles são bem pigmentados, tá? Eu gosto muito desse blush mosaico, que é só misturar tudo e passar no rosto. Fica uma cor muito bonita. A gente vai passando aos pouquinhos, tá? Lembrando que o blush é só pra dar de volta aquele rubor normal pra pele, pra gente parecer com aquela cara de saúde. A gente vai passando nas maçãs, no queixo e no nariz também. E hoje também vai ter iluminador. E essa paletinha baratinha de iluminador é uma ótima opção para quem não quer gastar muito. Eu vou utilizar esse iluminador que tem um tom mais clarinho, que fica ótimo no meu tom de pele. E é uma boa dica também para quem quer comprar uma paleta baratinha que serve para vários tons. Ah, gente, só lembrando que a gente vai passando iluminador aos poucos para a gente não ficar com aquele aspecto de pele oleosa. Principalmente quem tem a pele oleosa. Vai passando aos pouquinhos. E já que a gente falou de pele oleosa, não vamos passar iluminador no centro do rosto, é só com o restinho que tá no pincel, tá? Não vamos ficar com aquele aspecto de pele oleosa. E agora sim, depois de ter passado todos os produtos no rosto para ele ter fixação junto com a base, a gente vai fazer a selagem de toda a pele. A gente pega um pó compacto do nosso tom de pele e vai espalhando ele em todo o rosto. Vai sair pó, não tem problema. O importante é que a pele fique toda selada. Não pode esquecer de passar o pó no pescoço também, gente. Lembrando que a gente passou base ali e esse produto tem que ficar selado. E depois de aplicar tanto pó, a gente volta com a bruma e dá umas borrifadas no rosto, que é para tirar o aspecto de pó da pele. E vamos dar um jeito nessa sobrancelha, gente. Eu sempre gosto de usar esses lápis de sobrancelha, que eles são mais rápidos, mais práticos. Principalmente se eles vêm com essas escovinhas, que a gente já usa para pentear a sobrancelha. E depois já utiliza o lápis mesmo, que é para fazer o preenchimento com a cor. A gente vai fazendo leves risquinhos na base da sobrancelha. Espera aí, que a pessoa não enxerga direito, ela precisa de um espelho.
E a gente faz na parte superior também, mas bem de leve, que é para não ficar marcado. Pode fazer tracinhos na horizontal e no início na sobrancelha na vertical, que é para ficar bem natural. Daí a gente vai e repete o processo do outro lado. E como eu tenho uma falha na sobrancelha, eu pego um lápis marrom e faço uns risquinhos bem de leve onde fica a minha falha, que é para a correção ficar sutil e para que ela possa desaparecer também. Ah, gente, e uma dica. Quem tem aquela máscara de cílio incolor velhinha jogada no fundo da gaveta que não usa mais pra nada, hoje a gente vai dar uma função para ela. Pega um pouquinho dessa máscara incolor, tira o excesso no pincel e passa na sobrancelha bem de leve, só para arrumar os pelinhos e deixar tudo no lugar. E agora a gente já vai iniciar a maquiagem nos olhos mesmo. Com corretivo com fundo mais rosado eu vou passar nas minhas pálpebras, porque elas também têm um tomzinho de marrom, mas para neutralizar mesmo, para que a sombra possa vir colar na hora que a gente for aplicar. E hoje a gente vai fazer a nossa maquiagem utilizando essa paletinha da Vult. Ela é uma ótima opção de paleta neutra, ela é bem barata e ela tem uma ótima pigmentação. Já com o pincel de esfumar, a gente vai para a nossa sombra de transição, que é a primeira sombra que a gente aplica. Pega uma sombra com um tom bem próximo ao seu tom de pele, que é para fazer o fundo do esfumado, tá? Se você for um pouquinho mais morena do que eu ou negra, é só você subir o tom para que a transição do esfumado ela fique melhor no seu tom de pele. Faça primeiro a aplicação da sombra e depois vai fazendo o esfumado com movimentos circulares. Assim é a forma que eu vejo ser mais rápida de fazer o esfumado e a transição ficar mais natural. Depois, com um pincel um pouco menor, você já vai para a sua sombra que vai dar profundidade nos seus olhos. Eu vou utilizar essa sombra marrom, essa aqui, ó, que é a sombra mais escura da paleta, para a gente fazer a profundidade. A gente pega um pouco no pincel e vai aplicando de pouquinho, tá? Dando primeiro batidinhas, a gente vai colocar o produto nos olhos e depois que a gente aplicar o produto nos olhos, pode aplicar devagar, gente, não tem pressa. Vai aplicando bem aos pouquinhos, depois você tira o excesso do pincel na sua mão e vai esfumando. A gente faz isso do outro lado também, que é para ficar bem harmônico. Agora você pode esquecer da sua vida e esfumar, gente, que para esfumar a gente não pode ter pressa. Depois de aplicar a sombra escura, eu sempre gosto de voltar com o pincel sem sombra só para melhorar o esfumado. Agora a gente vai iluminar embaixo da sobrancelha, tá, gente? E para não pegar uma outra paleta, a gente vai usar a mesma que a gente passou o iluminador no rosto, o mesmo tom, que é para ficar mais harmônico. Pode ir pegando de pouquinho e aplicando embaixo da sobrancelha, porque é só para iluminar, tá, gente? Não é para ficar aquele flash embaixo da sobrancelha. Agora vamos chegar mais perto que a gente vai passar uma sombra mais clarinha que é para iluminar esse olhar. Como tem muita sombra escura aí, a gente vai fazer uma base para nossa sombra clara. Utilizando um corretivo, a gente passa só para fazer uma base mesmo, depois já vem com a sombra clarinha da paleta, pega um pincel de aplicar sombra e deposita, não vai esfumar, deposita a sombra em cima do corretivo que é para ela pigmentar. Porque sombra clara, gente, é difícil de pigmentar. Aí tu volta com o pincel da sombra marrom e só melhora a transição ali. Agora a gente vai repetir tudo que a gente fez no outro lado. Vem com o corretivo clarinho para fazer a base da sombra, deposita a sombra clara e depois a gente volta com o pincel com a sombra marrom para melhorar a transição. Aí fica ótimo, fica mais harmônico. Gente, uma ótima opção para quem não sabe fazer delineado é usar um lápis preto, pode ser marrom também, e esfumado rente aos cílios superiores. Não precisa ser certinho não, é só ir passando o lápis que depois a gente vai esfumar tudo. Tem os lápis que vêm com essas borrachinhas que esfumam atrás, mas tu também pode usar um pincel que tenha uma cerda mais curtinha. Eles são ótimos para esfumar. Vamos aplicar do outro lado também. Sem pressa, gente, vai fazendo devagarzinho se você ainda não tem muita experiência com maquiagem.
A gente volta com o pincelzinho e vamos esfumar. Depois de esfumar esse lápis preto, a gente vai precisar selar. Infelizmente aquela paleta não tem sombra preta, mas você pode usar a sombra preta de outra paleta ou o que você tiver em casa. Tá? A gente vai pegar um pouquinho no pincel e passar em cima desse lápis, só para selar, para que ele não venha borrar. Vamos fazer a parte de baixo dos olhos agora. Com o mesmo lápis preto, a gente vai passar rente aos cílios inferiores. Não é na linha d'água, gente, é rente aos cílios inferiores. Porque hoje eu quero trazer a proposta de um efeito de olhos mais abertos, olhos maiores. Então, quando a gente passa o lápis um pouquinho por fora da linha d'água, a gente tem esse efeito de olhos mais abertos, de olhos mais vibrantes. Ah, lembrei de uma dica agora. Se você não tiver nenhum pincel que dê para esfumar, pega um cotonete na sua casa que ele também resolve, o efeito é bem parecido. Você pode passar em cima do lápis para ele esfumar todinho o lápis. Aí você pega o outro lado do cotonete, com aquela sombra marrom mesmo que a gente fez os olhos, pega um pouquinho no cotonete e usa para selar esse lápis preto aí embaixo. Eu gosto de selar com sombra marrom porque fica mais natural, não fica tão pesado. Aí depois é só passar um pincelzinho para esfumar tudo. Vamos do outro lado? A parte ruim de fazer os olhos primeiro na maquiagem é porque sempre cai sombra e pode manchar a pele. Mas se você fez a selagem direitinho, é só vir com um pouquinho mais de pó e passar que a sujeira vai saindo todinha. Vamos para a máscara de cílios? Uma ótima dica é usar duas máscaras. Eu sempre venho com uma máscara mais velhinha, que ela já tem mais tempo de uso, que ela consegue encorpar mais os fios dos cílios. Eu vou passando bastante camadas, tanto na parte dos cílios superiores como inferiores. Depois eu já venho com uma máscara mais nova, com um pincel um pouquinho menor, porque ela vai separar os meus cílios e dar alongamento. Esse efeito é ótimo, gente. E dá uma boa tapeada quando a gente não quer usar um cílio postiço. Eu esqueci um passo importante, gente. Eu gosto de iluminar sempre no canto dos olhos. Fica um efeito muito delicado e bem bonito. Para os lábios eu sempre gosto de usar um contorno labial, porque ele me dá mais certeza de onde passar o batom e ele delimita bem os cantinhos da boca para que a gente não venha borrar o batom. É ótimo usar o contorno labial que seja da mesma cor, de uma cor bem próxima ao seu batom. Agora a gente já vem aplicando o batom, que é bem mais fácil, porque já tem uma linha para delimitar. E para finalizar, vamos utilizar mais umas borrifadas dessa bruma, que é para finalizar e deixar essa maquiagem bem fixada no rosto. Vamos lá conferir o resultado? Eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado final dessa maquiagem, gente. Então, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem seu like e até o próximo vídeo. Tchau!